A extraordinária salvação do ladrão na cruz. Parte 03, dia 1 de maio de 2026. Se não tivéssemos esse exemplo, o que poderia ter sido dito para mostrar tão miseráveis desperdiçadores de tempo que qualquer um que tenha demorado tanto em sua jornada para o céu conseguiu entrar? E por que isso diz que ninguém deve se desesperar? Deve, portanto, importar para que eles possam atrasar com segurança. O sol uma vez parou nos dias de Josué, que diz que é possível que tal coisa seja, mas algum homem atrasará seu trabalho na esperança de um elenco tão extraordinário novamente? E por que você vai? B. Em segundo lugar, como uma andorinha não faz brotar, também este evento único não pode fazer uma regra geral em você ou eu possamos confiar. A regra comum é que, como os homens vivem, eles morrem, uma vida santa, um final feliz, uma vida sem graça e descuidada, um final infeliz e miserável. Porque a providência pode sair do caminho comum e fazer isso em poucos minutos com alguns, o que normalmente custa muitos anos para outros. Você pode arriscar a eternidade nisso, que ele fará isso com você. Moisés jejuou 40 dias e noites. Êxodo 34, 28. Mas quem se aventurará nisso, na esperança de ter sua vida preservada sem comida? C. Não há causas eminentes em contrário que os homens que vivem seus pecados foram abatidos em um momento, não tendo tempo para se arrepender deles, mas a ira ardente pôs fim aos seus dias. Considere o caso de Nadab e Abiú. Levítico 10, 1 e 2. De quem se pensa que erraram por causa da bebida? Versículo 9. Coré, Datã e Abirão. Números 16, 31. E etc. Ananias e Safira. Atos 5. Que morreu instantaneamente com uma mentira na boca. Mas por que eu insiro em determinadas pessoas? Não morreram milhões juntos em seus pecados pelo dilúvio, que varreu o velho mundo? O fogo e enxofre que queimou Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim? Que multidão havia ali que, sendo avisadas, adiadas para o dia que nunca viram? E deve este exemplo encorajá-lo a adiar sobre a barriga do terrível exemplo de milhões? Por outro lado, D. Em quarto lugar, o máximo que este exemplo tão raro pode significar é uma possibilidade. Não é tanto como uma probabilidade ou probabilidade. Esse é um evento provável que, embora nem sempre caia, na maioria das vezes o faz. Como que o jardineiro obterá mais do que sua semente novamente. Mas, pelo que é dito, parece que, na maioria das vezes, ocorre o contrário. Ou seja, que as pessoas morrem enquanto vivem. Portanto, é provável que, se você não se arrepender antes, Deus lhe negue a graça de se arrepender no final. Como então pode um homem e uma mulher que acredita em um Deus, um céu e um inferno arriscar sua salvação em uma mera possibilidade, enquanto a probabilidade está no outro lado? 2. Embora houvesse 2 ladrões na cruz naquele momento, ainda assim foi apenas um deles que obteve graça para se arrepender. Aquele de fato era um verdadeiro penitente, mas o outro morreu como ele viveu, endurecido em seu pecado. Não, talvez pior, pois ele morreu blasfemando contra o Filho de Deus, diante de cujo tribunal ele deveria comparecer. Versículo 39. Agora, sobre isso, eu faria essas reflexões racionais. A.
Não é possível que você morra blasfemando, se não se arrepender agora a tempo. Você não pode negar a possibilidade disso, quando há um exemplo tão claro disso no caso de um desses ladrões. Você acha que pode morrer penitente com o bom ladrão? E eu digo, pode ser que você morra blasfemando com o outro. Um é tão certo quanto a nós, quanto o outro. Você vive impenitente todos os seus dias, quando você chega a um leito de morte. Deus pode reter sua graça de você, que você sempre recusou. Ele pode deixar você ver seu caso sem esperança para sempre, e você pode ficar cheio de desespero. E nesse caso, é mais do que possível que tanto a língua quanto o coração se levantem contra Deus. B. É pelo menos um risco igual que você pode morrer impenitente, como você pode morrer um penitente. Você espera se arrepender no final? Por quê? Porque o ladrão na cruz se arrependeu? Devo dizer, que adiando ao arrependimento até então, você corre o risco de morrer impenitente, pois outro ladrão morreu assim. E quem te disse se a tua sorte será como ou com outro? Agora, arrepender-se agora torna sua salvação certa. Para atrasá-lo, na melhor das hipóteses, deixa-o para um empreendimento e considere com seriedade se a salvação e a condenação são coisas tão insignificantes, a ponto de serem deixadas em uma incerteza. Você não sabe como isso pode cair. C. É inconsistente com o senso comum deixar isso como um empreendimento que pode ser garantido, onde um acerto ou um erro é da maior preocupação. Suponha que um rebelde possa certamente ter sua vida por uma submissão voluntária ao seu príncipe. Se ele optar por ficar até ser preso pelos oficiais, ele agiria de forma mais irracional, sensata, e colocaria sua vida em risco onde não há necessidade, como no caso de Simei. 1 Reis 2,42. 1000 vezes mais irracional você é em tais casos de arrependimento. Pois agora você pode ter certeza do céu, mas se você demorar, sua alma será deixada a uma aventura terrível, e se você erra, quando chega ao ponto, você está arruinado para sempre. Amém. Tem continuação. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.